Que beleza, hein? Olha, pudesse estar aqui sempre, nesse ambiente maravilhoso, um clima gostoso, com os pássaros, os cachorros a gente já botou ali para que até um pouquinho precisava por causa do latido, mas é um prazer, além do ambiente, estar aqui nessa casa maravilhosa com meu amigo Hermes Peixoto, filho. Como é que você gosta, meu HP, Herminho? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, cada um tem um jeito de chamar e eu aceito e gosto, porque cada qual tem o seu momento de me conhecer, né? Alguns me conheceram como HP, outros como Hermes, outros como Dr. Hermes, outros como Herminho, né? Então o momento é que é importante, o chamamento é o mesmo, é HP mesmo. Muito bem. Vem para aqui para a gente bater um papo e a gente pensa até às vezes que já conhece tudo, já sabe tudo dos amigos. E rapaz, eu disse, mas rapaz, tanto tempo, Hermes é cachoeirano. Mas todo mundo se perguntar, metade da cidade ou mais acha que você é cruzalmense. Conta um pouquinho desse início aí da história. É verdade, eu nasci em Cachoeira, na ladeira do monte. Meu pai tinha medo de enchente e ele sempre morou nas partes altas de Cachoeira. Então eu nasci na ladeira do monte, próximo da igreja do monte. E meu pai era funcionário da Suerdic de Cachoeira. E eu, até os 4 anos, eu vivi em Cachoeira, subindo e descendo aquelas ladeiras do monte. E aí meu pai foi transferido, conheceu minha mãe em Muritiba, casou-se e foi transferido para Cruz das Almas, para a Suerdic de Cruz das Almas. Isso eu tinha 4 anos, hoje eu tenho 80, tenho 76 anos de Cruz das Almas, então é claro que muitos entendam que eu sou cruzalmense, e sou mesmo, sou cruzalmense de coração, já recebi título de cidadão cruzalmense, e participei de todas as modificações, transformações, progresso que essa terra experimentou ao longo desses 76 anos. Então, quando eu cheguei aqui, com 4 anos de idade, era na década de 40. Né? E Cruz das Almas era uma cidade muito pequena, uma cidade que tinha a sua base, como toda cidade pequena do interior, onde fica a igreja, que é a Praça Senador Temístocles. E, para nossa sorte, é uma praça enorme, quilométrica. Né? E, além da igreja, nós tínhamos na praça um comércio fluorescente, cheio de lojas de tecido, de padaria, de secos e molhados e casas residenciais. Né? E uma feira livre, no meio da praça, exatamente ali onde é hoje a fonte luminosa. Ali era uma Não era feira lá na livre. Praça Lavrador. Não, era ali. A feira livre era ali onde hoje é a fonte luminosa. Era uma feira em que não tinha barraca, era tudo vendido no chão mesmo. Né? De cavalo de cana-de-açúcar, para o menino montar, até o charque, até a caça, até as frutas, as verduras, etc. E eu acompanhei o crescimento, a evolução dessa terra. Nesse tempo também a cidade tinha um centro que você falou aí, a praça, mas se estendia o quê? Né? Poucas ruas da cidade, não é? Exatamente, era a praça que descia para a Rua Rio Branco, que ia Estrada de ferro, a Estrada de Ferro, que ia sair na Escola de Agronomia, a Rua da Estação, que era por onde Cruz das Almas saía, né? Para Salvador, para Cachoeira, São Félix, porque não tinha BR-101 ainda. Nós saímos pela Rua da Estação. a entrada era por lá da cidade. A entrada e a saída da cidade era única, era por lá. Aqui, a Avenida Alberto Passos vinha até onde hoje é o
Sky não, monômero, aquilo lá hoje. O Sky, Era o antigo Sky, né? Que é hoje, até ali, Totamix. O Totamix. Daí em diante eram casas residenciais, E né? o lado de cá, quer dizer, o lado de cá que eu estou apontando aqui, até onde a gente está aqui, né? No caso, Rua da Vitória também, que tinha. E a Rua da Vitória também, que era caminho para o IAL, o Instituto Agronômico do Leste, que hoje é a Embrapa, onde eu trabalho, né? E eu vi essas ruas crescerem. Veja a Rua da Vitória, a Rua da Estação, eu acho que é uma, apesar de não ser urbanisticamente talvez correta para os engenheiros, né? Eu acho uma rua poética. É uma rua cheia de curvas, né? Talvez a única rua que tenha curvas em nossa terra é a Rua Rui Barbosa, a Rua da Estação. Por quê? Porque foi o traçado feito pelo pé humano, que depois virou rua. Entendi. Os caminhozinhos, né? Os caminhozinhos que conduziam à corrente. Lá na entrada da cidade, bem ali, próximo ao restaurante Praxadã, ali tinha uma corrente. E tinha um correnteiro. Era a pessoa que abria e fechava a corrente para você entrar e sair de Cruz das Almas. Então, Cruz das Almas tinha uma corrente. Tanto que ali, para os antigos, é conhecido como a Rua da Corrente. Rua da Corrente. Rua da Corrente. E eu vi, Silvio, Cruz das Almas receber a escola de agronomia, a construção dos primeiros prédios da escola de agronomia. Mas volte um pouquinho aí. Nessa época você estava estudando, estudou aonde? Aqui em Cruz? Conta um pouquinho também disso aí. Da sua passagem como estudante para você ver aí a chegada da escola também. É, a chegada da escola foi exatamente quando eu era estudante, né? Foi na mesma época que eu era estudante. Eu estudei no Comendador Temístocles, quando cheguei aqui, o Comendador Temístocles já existia. E depois estudei no Colégio Alberto Torres, que foi construído para e passo a construção dos prédios da Escola de Agronomia. O nosso SEAT. O nosso SEAT, né? O nosso SEAT é que Cruz das Almas não tinha colégio. E os professores que vieram transferidos de São Bento para aqui, para a Escola de Agronomia daqui, trouxeram suas famílias, seus filhos, e queriam um colégio onde eles estudassem. E aí foi criado o colégio, o ginásio, ginásio Alberto Torres, que tinham como professores os mesmos professores da Escola de Agronomia. Daí a qualidade muito grande que teve esse colégio Alberto Torres no passado, e tem até hoje, mas no passado ele foi um colégio referência, junto com o Telegídio e Jaguaquara, dos 2 melhores colégios do interior da Bahia. Por isso ele teve um corpo de professores, um corpo semelhante ao que tinha na escola. Então você aprendia matemática com o doutor Aníbal, você aprendia química com o doutor Candinho, né? Aprendia francês com o doutor Ivan, então eram os mesmos professores que doutora Tuba ensinava inglês, então era um colégio bem interessante que hoje eu tenho assim, um preito de gratidão muito grande, tanto ao comendador como ao Alberto Torres, que foram aqueles 2 primeiros formadores da minha personalidade, do meu conhecimento, do meu poder de estar aqui hoje conversando com você, com uma pessoa escolhida para falar da história dessa terra. E da sua história também. Da minha história. Que se misturam, né? Exatamente, se misturam, né? E ainda na minha época de estudante, eu com 7, 8 anos, eu tinha um sonho, sabe? O meu sonho, sabe qual era? Eu tive vários sonhos que foram se realizando ou não. Mas o primeiro deles, sabe o que era? Era ser locutor de rádio. E minha casa tinha uma mesa de 4 pernas, minha mãe colocava uma toalha estampada, xadrez em cima, e eu ficava ali embaixo, e ali na mesa eu colocava a programação do dia. E eu ficava ali debaixo com alguma coisa na mão, simulando um microfone e fazendo os meus programas de rádio ali embaixo, né? Isso se concretizou posteriormente quando eu trabalhei em alguns alto-falantes da cidade. Mandaré, Itatiaia, com Pedro Batista, com Pedro Moreira, com Picopeu, com
várias pessoas que trabalharam nessa época também, fazendo a rádio depois das aulas, que eram os alto-falantes, até surgir a rede líder de publicidade, que foi o estouro maior, né? Era quase que uma rádio comunitária que deu origem, talvez, à rádio comunitária Santa E Cruz. fortaleceu, né, para que nós tivéssemos as emissoras de rádio hoje aqui, né? Sem dúvida, sem dúvida. Dali, claro que começou lá, como você falou, com vários serviços de alto-falantes da época, com vocês, como você já falou, você também, nos serviços de alto-falantes, mas quando veio a Rede Líder, já com coisas mais modernas, com o Silvestre Caldas, meu pai, com o Moacir Simões, já puxando a coisas mais modernas, tirou as bocas de chamadas alto-falantes para caixas de som, Sim, não é, sim, Hermes? sim, sim. E aí, daquele outro som, a sonoridade já foi outra, a qualidade de verdade. som melhorou muito, chamou mais atenção, não é? E com isso, aí foi despertando também a ânsia que já vinha de muito tempo dos cruzamentos ter realmente uma rádio, Sim, sim. né? E aí veio que já era uma luta grande, acho que sua também, do próprio Moacir, de Silvestre e outras pessoas que Sim, queriam que a claro. cidade tivesse uma Claro, rádio, né? claro, claro. E eu, o meu sonho continuou na rádio, porque Silvestre me convidou para fazer um programa dentro do programa dele, à noite, e toda quarta-feira eu fazia uma crônica e lia uma crônica, né? O Boa Noite para Você. E eu tenho, o Silvestre também tem, que eu passei para ele, eu tenho uma fita cassete com vários Boa Noite para Você gravados, e que preciso passar para um CD, Porque uma fita coisa, cassete perde, desmagnetiza. exatamente, já perder ali vai embolorar, não vai prestar mais. Mas eu tenho os originais escritos, né? Não tenho mais a voz que eu tinha, mas dá para gravar. Se eu não te puder Vamos gravar, eu fazer peço a isso aí. você, a Não, Merical. tem que ser na sua voz, né? Com essa voz aí, Ave Maria. Muito bem. Então, aí, falando, já crescendo, né? Meu outro sonho era ser escritor, né? Outro sonho. Ser advogado. Ser advogado e, como advogado, ser um escritor. Só que naquela época, meus pais meu pai era funcionário da Suerdite. E naquela época você tinha que, você fazia o ginásio, depois fazia ou o científico, que ia fazer agronomia, ou engenharia, ou medicina, ou outras carreiras, ou clássico para fazer advocacia. E então eu vi meu sonho não se concretizar, porque meu pai não tinha condições de me manter em Salvador fazendo o curso clássico. Então eu fiz o curso científico, passei no vestibular de agronomia, sou agrônomo, acho ótima minha carreira, gosto demais do que eu faço, tanto que eu tenho 52 anos de serviço fazendo isso, né? Então porque eu gosto, né? Mas não concretizei o sonho de ser advogado, mas concretizei o sonho de ser escritor. Eu tenho alguns livros publicados, eu sou editor de uma revista literária, Reflexos de Universos, que começou em 1976, quando eu era diretor do Colégio Cruz das Almas. O Colégio Cruz das Almas, Silvia, é uma outra faceta da minha vida bem interessante. Porque nós só tínhamos o Colégio Alberto Torres, né? E o Colégio Alberto Torres tinha o sistema de ensino, aquele sistema disciplinado, de provas, etc. E eu, Fernando Floriano Rocha, Hamilton Cerqueira, e Cleomário Almeida e Zé Guerreiro, uma noite conversando e discutindo. E o Fernando era um educador. E o Fernando achava que nós deveríamos ter um colégio não com tanta disciplina, mas que deixasse o aluno pensar. O que está na moda hoje, né? Hoje o ensino é deixar o aluno pensar. Então, daquela época, o Fernando já se preocupava com isso. Então, o Colégio Cruz das Almas nasceu em plena ditadura militar. E os nossos alunos, nossos primeiros alunos, muitos deles são poetas, escritores, pintores, Nelson Magalhães Filho, né? Luiz Carlos Mendes, citar alguns, né? Wellington Sá.
E nós, então, eles fundaram nesse momento um jornal mimeografado de 4 páginas, apoiado pela diretoria, eu era o diretor na época. Jornal esse que perdura até hoje, são 43 anos, né, de jornal. O jornal hoje é uma revista em forma de livro, que está sendo publicada 3 vezes por ano, devido à dificuldade editorial, né? E foi uma revista criada realmente para atender ao escritor que não tinha possibilidade de publicar junto às grandes Com editoras. reflexos? O Reflexo de Universos, né? Eu tenho algumas edições lá guardadas. Que bom. Ter um ledor como você é um amor. Eu tenho algumas edições lá, muito bom. Muito bem, então a minha vida foi se desenvolvendo para e passo com a cidade, né? Então eu vi a Escola de Agronomia lutar pela sua federalização. E quando federalizou, foi pior do que quando estava estadual. Por quê? Porque assim, ela era do governo do estado, a Escola Agrícola da Bahia, né? E depois ela passou e ela era uma escola mantida pelo governo do estado. Aí, com a federalização, eu participei do grupo que lutava pela federalização, nós queríamos ser incluídos junto à Universidade Federal da Bahia. E fomos, conseguimos. Só que a nossa faculdade era no interior, faculdade de agronomia. E a Universidade Federal da Bahia tinha muitas faculdades com que se preocupar e para onde direcionar a sua atenção lá em Salvador. Nós éramos a única universidade, a faculdade fora do circuito de Salvador. Então, passamos por um período muito difícil, não tinha verbas, não chegavam as verbas, era muito difícil você, sabe? Por isso que eu digo, piorou. Mas depois, com o tempo, aí, claro, né? Nós pertencíamos a uma rede federal de ensino. E aí começou a se criar cursos de licenciaturas plenas e tal. E foi melhorando e hoje é o que é, né? Hoje nós temos uma universidade, o Recôncavo da Bahia, com um número muito grande de alunos, um número muito grande de cursos. Isso começou lá em 40, na década de 40, com a EAB. Né? Muito bem. Um outro, assim, Pode falar. um outro órgão também que eu vi crescer, olha, o Galo cantou aí, se eu queria uma entrevista bem coloquial e bem À vontade. familiar, Normal. então Tudo que tá rolando é isso mesmo. o Galo participou, Faz né? tudo. Ele tem um momento dele. Então era o IAL, né? O Instituto Agrônomo do Leste, que era um instituto pertencente ao Ministério da Agricultura. Depois foi criado o DNPE e ele passou a ser IPEAL. O IAL, ele atendia só Bahia e Sergipe. O IPEAL passamos a atender mais outras unidades e, posteriormente, veio a Embrapa, que aí tem um cunho de pesquisa nacional. Então, eu vi também essas transformações passarem pela minha cabeça durante o período que eu cresci junto com essa terra. Muito bem. Mas esse seu sonho, você disse, você realizou 2 sonhos aí maravilhosos, né? Locutor e escritor. Como escritor, foram vários livros, não é isso mesmo, Hermes? Fala pra gente aí dos seus livros, porque são vários, alguns, se eu disser para você que li todos não, eu estaria mentindo, mas alguns sim. Mas fala pra gente aqui, para o pessoal que está nos assistindo. Eu tenho uma dificuldade de publicar. Eu escrevo muito, eu tenho muita coisa escrita, mas eu tenho muita dificuldade de publicar. Eu fico assim, eu me questiono muito se aquilo que eu estou publicando, se realmente vai agradar. E os livros que eu publiquei, eu me coloquei na posição do leitor. Deixa eu ler isso aqui, sem ser Hermes Peixoto. Será que presta? Eu tenho
assim, eu censuro muito, sabe? O que eu Autocrítica. escrevo, não é? Autocrítica muito forte. Então eu não tenho tantos livros publicados, eu tenho alguns livros publicados. Eu tenho, eu participei de algumas antologias, que é o escritor que não dispõe da editoria profissional. Ele começa sempre com antologias. Ele tem algum talento e alguém convida para participar de uma antologia, né? E eu participei de várias antologias. Aí eu tenho muitas, 10, 12, inclusive nos Estados Unidos. Eu tenho uma antologia, participo de uma antologia, duas antologias nos Estados Unidos, em outra língua. E o meu primeiro livro foi um livro que eu publiquei durante a minha fase boêmia em Cruz das Almas, não é? Eu tinha uma fase boêmia em Cruz das Almas e minha filha Ana Paula, que também é poeta, me acompanhava nessa boemia, né? Talvez até para fiscalizar, né? Esta boemia. Mas, né? Então nós publicamos um livro juntos, eu e ela. Ela tinha 16 anos e eu já era um coroa, né? E então nós publicamos um livro de poemas que se chama Cantos Íntimos em Tempos Díspares, em que ele é dividido em duas seções, uma é os cantos íntimos de Ana Paula e os meus cantos com a disparidade do tempo, né? Então é muito lindo esse livro de poesia que eu gosto muito. Depois eu publiquei, aí eu vou lhe contar uma história que pouca gente sabe. Segredo. Eu Agora tenho um companheiro que me ajuda muito a escrever e que, por algumas pessoas, eu sou também chamado assim e que não falei no início da entrevista, que eu tenho um amigo que me ajuda muito, que é o Sr. H. O Sr. H, você escrever com liberdade numa cidade pequena como Cruz das Almas, em que todo mundo naquela época conhecia todo mundo. E se você escrevesse uma crônica com um palavrão no meio, ainda que esse palavrão encaixasse perfeitamente na crônica e se tornasse necessário ali, Hermes Peixoto ia ser censurado. Hermes Peixoto é um homem de igreja, frequenta a missa, como é que ele publica uma coisa dessa? Sabe? Então isso censurava um pouco o que eu escrevia. Aí apareceu na minha vida o Sr. H, um depravado. Um cara que dizia assim, nada, rapaz, publica o que você quer, camarada. Aí eu publicava no Reflexo, né? As coisas que o Sr. H dizia que eu devia publicar. Aí quando eu voltava para a minha mesmice literária, ele aparecia. Não, pai, não é por aí, você tá preso. Então o Sr. H me ajudou muito, né? E meu segundo, eu falei do Sr. H porque ele existe até hoje, estamos brigados, ele está afastado, né? Tem anos que eu não vejo o Sr. H, ele não aparece, está zangado comigo. Não é heterônimo, como Fernando Pessoa tem 4, não é um heterônimo, mas é um amigo que eu tenho e que me ajuda a escrever, me inspira, me faz mais livre na escrita, é o Sr. H. Então eu fiz, o segundo livro que eu publiquei foi Viagens de Primavera, segundo o Sr. H. Nesse aí já tem algumas coisas que não tão sérias para serem censuradas, mas já é uma literatura mais livre, mais solta, mais aberta do que os poemas que eu tinha feito com minha filha lá no primeiro, né? Porque o Sr. H me induzia a escrever, me fazia escrever, me tornava livre, me dava uma irrestrita irresponsabilidade. E eu estou aguardando, eu estou esperando o Sr. H de volta. O Sr. H está mandando essa mensagem. Apareça de volta, porque eu gostava muito das coisas que nós escrevíamos juntos. Então, Silvio, e aí eu tenho alguns outros livros, tipo brochura, mas eu gostaria de reportar essa última frase de escritor minha, que é uma frase
bastante curiosa que os 4 últimos livros que eu escrevi foram livros de cordel, né? Livros de cordel, eu nunca imaginava que eu ia ser um cordelista. A minha praia era a crônica e a poesia. Mas o cordel é uma crônica poética. Numa certa feita, eu estava aí na varanda, essa varanda que você sentou comigo há pouco, e um amigo meu chegou e disse assim, HP, vamos escrever um cordel? Eu disse, rapaz, eu não sei escrever cordel não. Ele disse, nem eu, a gente aprende. Era Rei Conso. E nós então escrevemos um cordel que não tinha, assim, saiu do coração dos dois, mas não tinha aquela exigência literária de um cordel. Cestilha, a segunda rima com a quarta e com a sexta. Não tinha isso. Nós então não sabíamos fazer isso. Aí vamos fazer quadrinhas. Quadrinha é fácil. Quadra. Você não faz uma quadra? Rima isso com isso, isso com isso. Primeira, segunda, né? Aí vamos e fizemos um livro sobre o São João de Cruz das Almas. Gonzagão do São João. Depois fizemos o Gonzagão. O São João do Gonzagão. São João do Gonzagão. Foi o segundo, né? E depois fizemos mais um, né, sobre o São João também. Os nossos cordéis eram sobre São João, né? E aí passamos, eu e Rei, a sermos solicitados pelos colégios para ir recitar, para dar entrevista, os alunos ficavam assim, porque é realmente uma literatura muito gostosa, não é? Então, os meus últimos 4 livros são 2 com Rei Conso e 2 que eu fiz sozinho. Um que vale a pena ler, porque eu conto a história, isso que nós estamos fazendo aqui, eu conto aí em cestilhas. Aí eu já fiz a coisa, já estudei um pouco, já fiz a coisa dentro da técnica, da técnica do cordel. Fiz em cestilhas e eu conto a história política de Cruz das Almas. Né? A história política de Cruz das Almas. O primeiro prefeito até o último prefeito. Aí esses são os livros que eu tenho publicado e com muito prazer. Bom, vamos continuar nosso papo com Hermes Peixoto. HP não está aqui hoje, né? Você já fez a convocação para ele. Ele pode aparecer, quem sabe? Senhor H. Senhor H, né? Senhor H, não é o HP, Senhor H. HP tá. Tá também. HP tá, Senhor H não. Não. Ô, Hermes, a gente falou sobre seus livros, alguns, você, né? Sobre rádio, alto-falantes, e você ainda não falou também sobre jornais. Você também, né? É verdade. Participou em verdade. vários. Fala um pouquinho pra gente aí. Então, eu comecei fazendo jornal, Silvio, mas fazendo jornal mesmo, sabe? Eu tinha 12 anos e meu pai sempre optou por me colocar para aprender alguma coisa. Então eu fui aprender de alfaiate, fui aprender de sapateiro, aprendiz de mecânico, aprendiz de um monte de coisa, só que eu não aprendi nada. Né? Aprendi nada. Mas valeu. Valeu pela experiência, pela amizade que eu fiz na Rua da Estação, aprendendo mecânica com seu Chico Lamite. Era uma pessoa, assim, de uma sabedoria rústica, mas tão intensa, sabe? E eu aprendi a desarmar a bicicleta, montar a bicicleta. A primeira bicicleta que eu montei, eu roubei ela, eu consertei ela e montei nela e saí pela Rua da Estação, montado na bicicleta. E quando seu Chico Lamite descobriu, falou com meu pai reclamou, me bateu. Bom, mas eu fiz a minha arte, né? E então, como eu disse, o primeiro jornal, eu fiz o jornal. Então tinha um jornal Nossa Terra. Eu tenho vários exemplares, pena que eu não peguei para mostrar aqui, mas depois eu até posso mostrar para você. Esse jornal, ele era editado
em linotipia. Isso significa o quê? Que você coloca as letras, letra por letra, Rapaz. dentro de um recipiente para formar o texto. Aquilo ali é enquadrado, fechado, colocado na máquina, passa tinta por cima dos textos, das letrinhas, dos tipos, né? E roda na máquina, uma máquina velha, manual e tal, né? E eu aprendi a fazer tudo isso, eu aprendi a colocar os tipos. E o que é pior, o tipo vem ao contrário. O F é assim, você tem que botar ele assim, para na hora que imprimir sair correto. Então, eu realmente, jornal, eu aprendi a fazer o jornal, a imprimir o jornal. Foi meu primeiro contato foi com nossa terra. Mas eu era muito novo, eu não tinha condições ainda de escrever por Nossa Terra. Vim escrever depois, com Nossa Terra era do senhor Verdival Pitanga, e eu vim depois de escrever no outro jornal do filho dele, o Hélio Pitanga, que imprimia na gráfica o Nacionalista, que é outro assunto que eu gostaria de falar depois sobre a ditadura militar da qual eu participei. Né? Então, Silvio, eu aprendi aí nesse jornal e quando estudante, eu, Agenor Souza, fundamos um jornal no ginásio Alberto, chamado o Torreano. Esse jornal, infelizmente, eu não tenho um exemplar desse jornal. Era um jornal do colégio, do ginásio Alberto. Eu não tenho, ninguém tem, eu já procurei, a Agenor não tem, estudantes da época não tem o Torreano. Quem tiver o Torreano, por favor, me arranje um exemplar. Eu ando ávido por ele. Então eu comecei a escrever no Torreano, foi o primeiro jornal que eu comecei a escrever. Eu era estudante de ginásio na época. Então isso me traz uma recordação muito grande, porque daí eu não parei mais. Então eu escrevi no Jornal do Planalto, Tribuna Popular, todos os jornais que surgiam em Cruz das Almas eu escrevia. E alguns deles, como foi o caso do Jornal do Planalto, o Mário me deu uma página do jornal. Né? Ele disse assim, por que você não escreve uma coluna? A Lino já escreve uma coluna, eu escrevo uma coluna também. Eu disse, mas eu não quero uma coluna não, eu quero uma página. Ele disse, mas uma página? Eu disse assim, é uma página que eu vou falar de arte. Então, eu criei no Jornal do Planalto uma página chamada Artes e Livros. Aí, Silvio, se você quiser, eu tenho todos os exemplares do Jornal do Planalto que tem as minhas participações. Isso eu tenho. Aliás, eu acho que eu tenho mais Jornal do Planalto aí arquivado do que Mário. Né? Desafiou, viu, Mário? Não, outro dia ele me perguntou se eu tinha tal exemplar. Eu disse assim, eu acho que eu tenho. Ele disse, porque esse é raro. Eu disse, eu tenho, procurei, tenho. Né? Então, o Jornal do Planalto foi assim que me impulsionou também como escritor. O jornal. Nós começamos com o jornal. Foi até uma ingratidão da minha parte não ter falado isso antes, quando você me perguntou dos livros. Porque os livros surgiram em função do meu aparecimento nos jornais. E principalmente no Jornal do Planalto. Que eu escrevi muito para o Jornal do Planalto. Né? Então, e aí participei de vários jornais da cidade. E o último jornal que eu participei, eu fui diretor e depois redator. Ou foi o universo, não sei. Em 1959, nós criamos um jornal em Cruz das Almas. Aquela ânsia, o estudante de agronomia, aquela ânsia de todos os jovens, de que o Brasil é para os brasileiros e nacionalismo acima de tudo. Né? Então nós criamos um jornal que foi amadurecendo, um número aqui, outro ali, mas quando foi próximo a 64, quando estourou a ditadura militar, esse jornal era o Nacionalista. Era um jornal em que nós publicávamos as coisas em defesa do pátrio. As nossas vítimas na época era Assis Chateaubriand, né?
era Roberto Campos, nós chamávamos Roberto Campos de Bob Fields, porque ele era todo americanizado e queria, ele era ministro, né? Então uma série de coisas assim, falávamos muito bem de Fidel Castro, de Che Guevara, e era um jornal muito polêmico, a cidade metade aceitava, metade não aceitava, né? Achava que aquilo ali ia complicar a vida da cidade. E Cruz das Almas sempre foi uma cidade de oposição. Forte. Forte oposição, né? Então nós éramos, era formado por estudantes, funcionários, trabalhadores rurais, mulheres. Maria Joaquina teve uma participação extraordinária nesse período, não é? O Hélio Pitanga, e os estudantes todos juntos ali, Então foi o último jornal que eu trabalhei, né? Esse eu não publicava poesia, não publicava crônica, era somente as coisas que combatiam o entreguismo, como nós chamávamos na época, né? Petróleo é nosso, a Petrobras é nossa, não pode privatizar, desde aquele tempo, hein? Que se pensa em privatizar coisas, que se privatizaram coisas naquele tempo. Então foi o último jornal que eu trabalhei, né? E foi uma época, Silvio, muito interessante, a época que antecedeu a ditadura militar. Nós temos uma revista Reflexos de Universos, que é uma revista que eu acho que é um número histórico, e que essa revista nós falamos, é a história do período que antecedeu e do período que culminou com o AI-5 que nós vivemos em Cruz das Almas. A juventude participou disso de uma forma esplendorosa que talvez pouca gente nessa cidade conheça isso. Está nessa revista, né? Nós reunimos excertos. Tem uma entrevista com Ciro Mascarenhas Rodrigues, que foi preso. Tem uma entrevista com José Alberto Bandeira Ramos, que foi preso, todos dois estudantes e filhos de Cruz das Almas, né? Tem uma homenagem prestada até o Daldo Gomes da Silva, aquele estudante de agronomia nosso que foi trocado pelo embaixador alemão e depois morreu naquela chacina lá em Pernambuco, né? Então é um número especial sobre essa época. Então, minha passagem no jornal foi gloriosa para me transformar num escritor e também foi gloriosa como último participante de um jornal de oposição à situação que estava tentando se implantar e que foi implantada nesse país e que nós levamos 21 anos para reverter. Uma ideia que eu deixo aqui, uma sugestão para você é que coloque isso tudo na internet, online, né? Para que alguns possam ler também, colocar o jornal, as edições online. Veja uma maneira aí de alguém poder editar, né? Digitalizar isso. Eu acho que ficaria bom, Hermes, né? Você tem tanta coisa boa aí guardada, mas que possa aí então jogar para o mundo. Então, você me ajudou agora a fazer a propaganda do Reflexo. O Reflexo está no Facebook. Reflexo tem uma página no Facebook. Eu não sabia que estava essa página. Tem uma página no Facebook, mas foi bom que você me ajudou a falar, né? Eu não ia falar e vou falar. Facebook, Reflexo de Universo, tudo junto, né? Aí se colocar Reflexo de Universo, você vai para a página inicial do Facebook. E lá nós temos a revista de forma eletrônica, né? Saiu, este mês está saindo, Silvio, e já, vou colocar no Facebook, porque ainda eu faço assim, ela está sendo editada por uma editora em São Paulo, aquele tipo de edição em que você manda o arquivo e a editora imprime ao passo que a revista vai sendo solicitada. Tá? Entendi, a quantidade depende. Se eu pedir 10, eles imprimem 10 e mandam, o arquivo fica lá. É como toda a plataforma. Hoje, YouTube não faz um filme. Não faz um filme. A plataforma YouTube recebe esse filme seu que você vai postar no YouTube.
E todos os outros, né? O YouTube não faz filme. Essa editora não edita um livro, ela edita o livro dos outros. Ao ponto que o outro procure, como você vai procurar o YouTube, também você procura o reflexo na Gbook e ele imprime e manda para você. Então, e eu só coloco no Face depois que está lá. Então já está. Segunda-feira, provavelmente, essa edição, que é uma edição histórica, que eu preparei uma coletânea, Silvia. São 8 edições, de 1999 a 2002. Né? São quase 200 páginas de Reflexo do Universo. E essa coletânea, ela é muito importante porque mostra os escritores que militaram, veja bem, em 2 séculos, né? Escritores que viveram em 1900 e escritores que viveram em 2000. Então o Reflexo atravessou os 2 séculos, né? Muito bom. Uma curiosidade, Hermes, fotógrafo, você está esquecendo essa parte aí, né? Eu me lembro bem quando você tinha ali, né? O estúdio, ali na Avenida Alberto Passos, onde é em Balux, né? Do seu filho, do nosso amigo Paulo Coro, não é isso? É. A fotografia, eu estou sempre querendo fazer, contar um pouco da minha vida, mas trazendo também para a história de Cruz das Almas, não é? A fotografia em Cruz das Almas começou com um senhor chamado Cardoso, que era irmão do Jorge Cardoso, que tinha um armarinho na avenida. Família Cardoso. E depois, aí foi o fotógrafo mais famoso, que foi o seu Nogueira. Você já ouviu falar de seu Nogueira, né? Seu Nogueira, ele era um fotógrafo que, quando você chegava para tirar foto, ele colocava pó de arroz no rosto para não brilhar, né? E a máquina dele era daquela que cobria a cabeça, tipo lambe-lambe, né? E tirava foto, e aquilo ali ele levava para o laboratório uma chapa de vidro, não tinha celulóide, não era filme, e ele retocava você. Tipo um desenho, né? Retocava você. E a foto ficava parecendo com qualquer outra coisa, menos com você. Né? Desculpe, senhor Nogueira, mas é história, né? Então, senhor Nogueira tinha até boas fotos lá, mas tinha algumas que você não se reconhecia nos retoques de senhor Nogueira, principalmente quando ele foi ficando mais velhinho, em que a mão já não retocava. Era o Photoshop da época. Mas o Photoshop de senhor Nogueira piorava a gente, sabe? Piorava a gente. Então, aí eu comecei a trabalhar numa loja, foi a primeira loja de autopeças de bicicleta aqui em Cruz das Almas, que era do Humberto Augusto de Souza, que depois teve um alto-falante e que eu fui locutor do alto-falante de Humberto Augusto de Souza. A loja era ali, ali junto do cinema, do antigo Cine Glória, onde é uma casa de laticínios. Tá? Era ali. Ali era o laboratório. E ele fazia fotografias. A fotografia dele, ele já fazia com a Rolleiflex, com celuloide, com filmes, né? Sem retoques, fotografias maravilhosas. E eu comecei a fotografar para ele, né? Que ele tinha várias atividades, ele tinha a foto, ele tinha a casa de peças, ele tinha uma outra coisa em Conceição do Almeida, ele viajava muito, e eu fiquei assim, fazendo as fotos. E aprendi a tirar fotografia com o Humberto. E essas fotografias, com o tempo, eu fiquei, até modéstia à parte, melhor que o mestre, porque ele tinha muita coisa a fazer e eu estava focado na agronomia e na fotografia, né? Então, ele aí quis vender a foto. Aí eu comprei a foto. A foto começou ali, no mesmo lugar, né? O ateliê era ali. Depois, quando eu me formei em agronomia, eu saí de Cruz das Almas, fui trabalhar em Jussari, um distrito com 800 almas, vivi um ano de
plena reflexão, de pleno bucolismo, com 800 almas numa cidade maravilhosa, num distrito de Itabuna, uma maravilha. Mas voltando à foto, aí eu comecei a fazer foto 3x4, foto de casamento, de batizados, etc. Quando eu me formei, aí eu passei a foto para meu pai e minha mãe. Meu pai estava se aposentando da Suerdic, assumiu a foto com minha mãe e vieram para a avenida. Quando chegou na avenida, já era meu pai e minha mãe que estavam comandando a fotografia em Cruz das Almas. E eles foram, assim, por muito tempo, os melhores fotógrafos da cidade, né? Eram, assim, as fotos eram muito boas e reportagens muito boas. Então, a minha participação como fotógrafo foi assim, Silvio. Que bom. Uma passagem sua também na Casa da Cultura. Fale pra gente como foi essa passagem por lá. A Casa da Cultura começou lá no Colégio Cruz das Almas, né? Com Nelsinho Magalhães, o Wellington Sá, os meus alunos. Eu era um diretor muito liberal, né? Eles eram muito meus amigos, nós escrevíamos poemas juntos, nós saímos para tomar cerveja juntos, né? O diretor do colégio, os alunos, mas sempre foram muito. Toninho Orfanhoto, né? Saudosa lembrança. Então nós éramos muito amigos, isso era muito bom, era uma convivência muito boa. Então, o surgimento da revista Reflexos foi tudo. Aí começou a acoplar na revista Glaucia Guerra, Luciano Passos, Lita Passos, né? E outros escritores da época que aderiram ao Reflexos e publicavam no Reflexos. E o Reflexo se reunia onde? Ou na garagem da minha casa, que não era aqui, era na rua Dedé Brandão, né? Ou se reunia na casa de alguém, de Graça Sena ou de Gláucia e tal. Então, quando a delegacia saiu daqui, lá para a saída da cidade, para a Praça Tiradentes, né, Praça da Liberdade, aliás, então nós pleiteamos ao senhor Carmelito Barbosa Alves, o prefeito da época, a cessão daquele espaço para nós fazermos ali uma casa de cultura, para abrigar o Reflexos e outras atividades culturais. E assim aconteceu, né? Assim aconteceu e nós criamos uma fundação, demos o nome a essa fundação a Galeno da Avelírio, porque era um nome neutro, não era um nome político, não tinha partido. Ele era o maior poeta da época dele, vivo. Então a Casa da Cultura, nesses anos de vida, tem sido palco das mais variadas atividades, não é? Desde festival de poesia, festival de música. Eu vou falar porque eu estou vendo uma pessoa que eu apresentei, eu tive a honra de apresentar um festival de música popular ao lado de Meire Cal. Nós éramos os dois apresentadores. Né? Então isso para mim é muito bom. E outros, né? Eu tive o prazer de conviver e conhecer muito artista plástico novo que surgiu na Casa da Cultura. Nós fizemos muito teatro na Casa da Cultura, nós fizemos muita exposição de pintura na Casa da Cultura. Com a Casa da Cultura nós criamos uma editora, a editora Nova Primavera, que publicou 45 títulos em Cruz das Almas, todos lançados na Casa da Cultura. Então, é a história cultural de Cruz das Almas, moderna, a história moderna, cultural moderna de Cruz das Almas, gira em torno da Casa da Cultura. A Casa da Cultura é essa que está fechada há quase 2 anos. Infelizmente. Muito bem. Hermes, só para a gente, antes da gente finalizar, como é que você relaciona Cruz das Almas, você tanto viu aí tudo isso crescer, desenvolver, chegar em Cruz das Almas, que você já falou aqui as coisas que você viu aí. Como é que você relaciona a Cruz das Almas de ontem e a de hoje? E fala um pouquinho especial ali da Praça Senador Temístocles, que você tem tanto carinho. Realmente, eu tenho um carinho enorme pela Praça Senador Temístocles. Eu sempre que posso, eu sento naqueles bancos e fico ali sentado, né, na sombra da praça,
rodo com carro. Antigamente, lá de ontem e hoje, antigamente você rodava de carro assim e assim. Hoje não roda mais. Então, eu tenho um prazer muito grande por Cruz das Almas, porque na minha meninice, a Praça Senador Temístocles foi o ambiente mágico das minhas reinações quando saía de casa, né? Era lá que eu via as bicicletas circundando a praça. Era lá que eu via os casais de namorados se encontrando, os primeiros flertes. Então, era assim, Silvio. Rapazes caminhavam para a direita e mocinhas para a esquerda. E se encontravam nesse passar, naqueles passeios da praça. Então, eu vi a Feira Livre se extinguir, a Feira Livre que tanto me encantava e me encanta até hoje. Eu todo sábado eu vou à Feira Livre de Cruz das Almas. Você quer me encontrar de 7 às 10 lá na Feira Livre de Cruz das Almas, que eu estou lá. Então, me encantava muito ver a Feira Livre ali no chão, naquela praça linda. Não tinha fonte luminosa, não tinha passeio, não tinha nada, era de chão batido, mas era uma coisa grande e que me chamava a atenção. E eu ia lá e acompanhei os primeiros calçamentos da praça. Vi a feira se mudar lá para a Praça do Lavrador, né? Eu disse, perdeu o encanto, a praça perdeu o encanto. Mas a praça era uma mistura de casa comercial e casa residencial, né? Era uma mistura, era uma casa residencial, uma casa comercial. E ali era o coração da cidade, ali se pulsava a cidade, né? E dali você caminhava um pouco pela Avenida Alberto Passos, que era a artéria, digamos assim, né? De saída do sangue pulsante daquela praça. E as pedras, Silvio, as pedras da Avenida Alberto Passos eram pedras, não eram paralelepípedos, eram pedras redondas, pedras portuguesas. Era muito lindo aquilo. Quando tiraram aquelas pedras e que colocaram aqueles paralelepípedos quadrados, minha alma chorou um pouco. Porque, como minha alma chorou um pouco, quando tiraram os paralelepípedos da minha porta e meteram um asfalto preto. Mas é o progresso, né? Você não pode reclamar disso. Mas tiraram as pedrinhas portuguesas da Avenida Alberto Passos. As pedrinhas iam ali, da entrada até a barbearia, aquela barbearia onde é Conrado hoje. Eram só pedras portuguesas. Dali em diante era chão batido, né? Então, a Cruz das Almas que eu conheci era uma Cruz das Almas muito poética, muito bucólica, muito tranquila. Você dormia com as portas abertas, com as janelas abertas, né? Um crime para acontecer em Cruz das Almas era uma coisa notória, era uma notoriedade. Eu lembro que um certo cidadão esfaqueou a namorada na Rua da Malva. Foi uma coisa absurda, uma coisa inconcebível, uma coisa que ninguém esperava. A cidade ficou de luto e só voltou a acontecer um outro crime, eu acho que 10 anos ou 20 anos depois, não é? Então a Cruz das Almas que eu vivi, aquela praça Senador Temístocles, era cheia de lojas, lojas de tecido, padarias, lojas de secos e molhados. Aí tinha uma coisa curiosa, é que a maioria dos proprietários tinham nomes estrangeiros. Cesarano, Galote, Alfano, né? E eles vieram da Itália, realmente. Eles chegaram aqui e se implantaram em Cruz das Almas. E as lojas de tecido, principalmente, aquela da esquina, onde foi a Sapucaia, hoje eu não sei, está fechada, eu não sei. Ali era a loja do seu Galote.
era um italiano, né? E era uma loja linda, né? Loja de tecidos, uma loja maravilhosa naquela esquina ali, né? Depois ali você caminhava e você tinha a loja de secos e molhados de seu José Augusto Sampaio, o Zeca Sampaio que introduziu a espada no São João de Cruz das Almas. Ele tinha a casa residencial, depois da loja de seu Galote, tinha a casa residencial dele, um bangalô, um palacete para a época, e depois vinha a casa de secos e molhados. E o que me fascinava era sentar no banco da praça para ouvir o piano de Edith Sampaio, irmã dele. Ela tocava o piano, e os acordes chegavam na praça, né? E era uma coisa assim que contrastante com o burburinho que aquela praça exercia na cidade, porque era a zona comercial, então o povo entrava e saía de loja, conversava, aquele burburinho, mas no final da tarde era o piano de Edith que enchia o ar, né? Não tinha nem alto-falante ainda, viu, Silvio? Não tinha alto-falante ainda. Era o som que vinha do Era o piano. som do piano de Edith Sampaio, da qual depois eu sonhava em namorar com a Edith, mas a Edith era muito mais velha que eu. Eu era um menino e ela era uma moça, né? Aí eu ficava sonhando com a Edith, não conhecia, só ouvia ela. Tinha uma vontade imensa de conhecer a Edith. Não conhecia a Edith, vim conhecer a Edith depois, ficamos amigos. Hoje eu tenho 2 CDs gravados por ela, no piano, que antes de morrer ela me deu. Então era assim. Aí você caminhava um pouco mais, hoje onde é a Cofel, ali tinha uma série de lojinhas, a loja de seu Nadu, uma padaria de seu Honorato, a farmácia, sim, a farmácia Bom Sucesso, que hoje é a São Salvador, que depois virou Bom Sucesso, né? Depois, ainda não era de João, não, não era de João, eu não lembro, mas João acho que foi depois, mas era ali, a farmácia. João é bem antigo também, né? Depois tinha uma padaria na esquina e aí tinha a feira livre que já tinha passado para lá. Aí do outro lado tinha o Banco da Bahia, na esquina, onde é hoje o Bradesco, e o Banco Econômico, que era ali naquela lojinha que fica um bocado de cachorro na porta. Tá vendo? Então ali. E a praça era um local assim, muito mágico da minha infância e comercialmente, ontem, você pediu diferenças, né? Ontem e hoje, eu acho que a diferença que tem é que você hoje tem uma loja de departamentos, não é? Que congrega todas as outras lojinhas que existiam por ali. Tá certo. Ó, uma pausa para a gente vir para finalizar rapidinho. Bom, tá chegando a hora de a gente finalizar, Hermes. Eu queria que. É pena, mas o papo foi bom, né? Eu acho que sim. Hein? Eu acho que sim. Mas vem cá. Vou fazer umas perguntas bem rápidas. Ping-pong, o famoso ping-pong. Pois não. E você vai me respondendo também, claro, rapidamente. Claro. Cor, Verde. verde. Vem pra cá mais um pouquinho. Vamos aqui para São, chega mais para lá um pouquinho, o nosso cameraman. Verde. Dor. Dor. Vem pra aqui, Hermes, a gente pega esse aqui. Saudade. Hein? Saudade. Amor. Minha mulher, né? Lá na selva. É. Frio ou calor? Calor. Um dia. 9 de outubro. A data. Do meu nascimento, eu sou narcisista. Uma alegria. Uma alegria. A minha família, meus filhos, 5 meus Fale. netos. Aí, então não 8. salte assim não, vamos lá. Os filhos, Ana Paula. Ana Paula, Paulo Sérgio, Ana Clarissa, Ana Luísa, Cecílio. Os netos. Os netos são 8. Vai lembrar todo mundo? Mariana, Juliana,
Guilherme, Vinícius, Pedro Henrique, Maria Isabel, Ana Cecília, Maria Cecília, minha Maria Cecília, não podia esquecer de ter Maria Cecília, Maria Fernanda, né? O oitavo neto eu deixo por conta de vários outros que me chamam de avô. Nessa semana cheguei na Paraty e um garotinho pequeno assim, me chamou de vovô. Aí a Caixa disse, eu não sabia que ele era seu neto. Eu disse assim, é meu neto, sim, neto daqui do coração. Então, o oitavo fica todos vocês aí, Davizinho, né? Fabinho e todos os que me chamam de avô, não é? Um livro. Um livro, Don Quixote de la Mancha. Uma música. Uma música, eu tenho muitas músicas, muitas músicas, muitas músicas. Músicas muito bonitas, aí estou aqui pensando em alguma em especial, mas uma música assim, da época da ditadura que me tocou muito, que é O Bêbado e a Equilibrista. Essa me tocou muito porque foi uma época que eu vivi na carne os horrores da ditadura militar. Uma comida. Uma comida? Feijão. Feijão. Um homem. Um homem. Meu pai. Meu pai foi um homem extraordinário, com seu pouco saber, mas a sua disciplina permissiva para a época me tornou esse ser humano que eu sou. Uma mulher. Minha mãe, né? Minha mãe era um exemplo de esteio, de sobriedade, de seriedade. Ela criou os filhos todos com muito sacrifício e depois criou o marido com muito mais sacrifício, trabalhando com ele na foto. Ela aprendeu a dirigir aos 80 anos para poder conduzi-lo num Fusca todo dia para a Foto Lux na avenida. Era uma mulher admirável. Se emocionou, né, Hermes? Um pouco. Um defeito de Hermes Peixoto. Meu braço, olha. Filma. Meu braço. Uma qualidade de Hermes Peixoto. Aí é um pouco de cabotinguismo, mas eu vou dizer a você que é a minha sinceridade, né, no trato das coisas, no trato das pessoas. Vocês me conhecem, são meus amigos, podem aquilatar a veracidade disso, não é? Eu sou muito sincero com meus amigos, eu sou muito autêntico com meus amigos. Uma saudade. Uma saudade. Uma saudade quando eu tinha 20 anos e saía assim às 9 da noite, voltava para casa às 6 da manhã, fazendo minhas farras. E às vezes quando eu chegava, meu pai estava saindo para trabalhar e minha casa tinha uns degraus ali. E aí eu ia subindo os degraus, quando eu via que a porta ia abrindo, eu aí voltava e saía. E eles, vai para onde? Eu disse, eu vou ali e volto já. Eu estava chegando, né? Então eu tenho saudade desse tempo, que era um tempo boêmio, em que as minhas poesias afloraram muito, né? Com muita violência, eu pude escrever muito, rasguei metade delas, guardei outras tantas, publiquei outras tantas, então é uma época muito saudosa para mim. Medo. Medo? Rapaz, medo. Tem medo de quê? Barata? Quando eu era pequeno eu tinha medo do bicho-papão. Né? Agora, depois dessa idade aí, chega um ponto em que
as coisas não nos metem mais medo, a não ser as coisas do coração, não é? Hoje eu vivo um período em que eu tenho muito medo da situação em que o nosso país está vivendo. Muito medo. Um desejo. Desejo? Viver um pouquinho mais. Viver um pouquinho mais, ver meus netinhos crescerem, né? Ver a minha mais velha, a neta mais velha, já está fazendo medicina, eu quero ver ela terminar, para ela cuidar de mim quando eu ficar velho, não é? Uma pergunta que eu não fiz, e você gostaria de ter falado, respondido para mim aqui. Uma pergunta? Tem alguma? Teve alguma aí que eu não fiz? Não recordo, Silvio. Não recordo, não. Eu estou aqui muito feliz, né, que está aqui com você, com o Mário, nosso cinegrafista aí, né, com Merical, assessorando, né, a produtora desse vídeo. E eu espero que, você disse que esse é o primeiro de muitos. Primeiro. Eu espero que outros venham e que você consiga esse resgate dessa terra, dessa nossa terra, não é? Porque Cruz das Almas é uma cidade jovem, né, com pessoas ainda quase que da mesma idade dela vivos, não é? Então tem muita gente aí que sabe de muita história que eu não consegui, talvez, transmitir para você o quanto Cruz das Almas mudou e o quanto de bonito que tem. Eu esqueci de falar, eu tenho o cordel que eu falo das personagens bizarras, anônimas e sem nenhuma celebridade de Cruz das Almas, não é? Luzia, Vitela, Senhora, Cícero Mão de Foice, Mocofaia. Então, que você possa resgatar, Silvio Caldas, com esse seu projeto, essas pessoas, os fatos que aconteceram, como Cruz das Almas nasceu como município, né? O seu primeiro prefeito, que hoje quase ninguém sabe o nome, né? Então, essas coisas eu espero que você resgate com sua equipe para que, num futuro, hoje com a mídia, com tantas possibilidades de gravação, de armazenamento, de conservação, isso fique como um documento histórico para os próximos séculos. Muito bom, Hermes, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. E você sabe que eu te acompanho há muito tempo e procuro sempre aprender com você, né? Até essa coisa de rádio mesmo, você sabe, naquela época eu sempre te ouvia também, uns toques você dava, conversava. E ler também, né, suas poesias, esses livros, é coisa muito boa. Muito obrigado por essa aula maravilhosa. E eu quero aqui no finalzinho te dar um abraço. Silvio Caldas, muito bem. Vamos ficando por aqui. Obrigado a vocês que estão assistindo. Curtam, dê aquele like gostoso e vá também na página do Reflexo de Universo, também no Facebook. Tá? Acompanhe tudo aí. É importante. Cultura da nossa cidade. Obrigado a todos. Obrigado, Hermes. Obrigado, Silvio. Valeu.